Olá pessoal, me chamo Melk e hoje nós vamos estudar as funções de segundo grau. Primeiramente, a gente tem que entender como funciona o gráfico dela, né? Ela tem umas diferenças legais, né, umas propriedades que a destacam da função de primeiro grau, né? Bem, primeiramente, ela não é uma reta, né? O gráfico dela, nós temos, ao invés de uma reta, uma curva mesmo. O gráfico ele apresenta uma certa curvatura. A função em questão que foi construída aqui é y de x igual a x ao quadrado. Então, o nosso domínio aqui é a reta real, né? O conjunto dos reais. A gente vai jogando aqui, eleva ao quadrado, e daí a gente tem a imagem, né? E daí se você pega todos os pontos, né? Todo o conjunto real, você vai ter isso daqui, ó, uma reta contínua, ou seja, infinitos pontos que vão formar essa curva aqui. Nesse gráfico eu só fiz 1, 2, 3, 4, 5, somente 5, né, pontos. E aí você vê que a primeira coisa que você observa é, além da curva, é que nós temos ax mais b na de primeiro grau, e aqui somente o x ao quadrado já é mais do que suficiente para observar que ela cresce muito mais rápido, né? Se fosse uma função de primeiro grau, o que é que nós teríamos? No 2, aqui no caso se fosse apenas x, né? X elevado a 1, ele só seria repetido. Então o 2 ficaria aqui, né? Assim. E a gente teria aquela reta, olha só os pontos se alinhando. Só que a quadrática, com o 2, ela fica bem mais alta. E assim por diante, né? Então, é isso. A primeira coisa que a gente tem que observar é que a quadrática, ela tem uma velocidade de crescimento maior, certo? Outra propriedade legal é que, quando a gente vai estender para os negativos, outra coisa interessante é que esse fato de, no caso, menos 1 ao quadrado, ele vai dar 1 mais 1 também. Por quê? A gente já tem que se lembrar do vídeo sobre produto, né? Um deles vai ser o tamanho da passada e o outro vai ser a quantidade de passadas. E começa do zero. Então, menos 1 a gente vai colocar como tamanho da passada, né? E menos 1 o número de passadas. Agora sim, se fosse mais 1, né? Ou seja, uma passada para o negativo, aí sim seria menos 1. Seria menos 1 aqui, ó, nesse caso. Só que, como eu tenho menos aqui também, essa passada ela vai ser invertida. Então, na verdade, eu vou ter mais 1, certo? Ou seja, se o tamanho da passada for negativo, você tem que ir para o outro lado. A mesma coisa é aqui, no menos 2. Menos 2 multiplicado por menos 2 significa o quê? Tamanho da passada, menos 2, certo? E número de passadas, menos 2. A mesma história. Se fosse mais 2 aqui, ou seja, eu já colocaria esse cara aqui como número de passadas, né? E aqui o tamanho. Então, olha só. Aqui eu teria aqui, ó, menos 3, menos 4. Seria isso, ó, uma, duas passadas. Duas passadas com menos 2, ou seja, para o negativo. Aí sim seria menos 4. Só que, o que acontece? Aqui é menos 2. Então esse sentido ele é invertido. Então eu faria a mesma coisa aqui, só que no sentido dos positivos, certo? Porque é uma passada invertida. Então veja a lógica. Se fosse mais 2, seria duas passadas aqui de menos 2. No sentido, né, dos negativos. Só que como aqui é negativo também, esse comportamento é invertido. Então são duas passadas para cá. Então assim, se você quer entender como um macete, se os sinais forem iguais, seja se for mais, né? Porque aqui assim, se fosse mais 1 multiplicado por mais 1, aí já tudo beleza, né? Quantidade de passadas
tamanho da passada. Agora, quando é negativo assim, por mais que esse aqui vá para o negativo, como o outro também é negativo, né? O número de passadas é negativo e o tamanho de passadas é negativo, acaba que também vai para o positivo. Então, olha só, menos, menos, vai inverter. Isso aqui é a mesma coisa disso aqui, certo? Isso aqui dá esse seguinte efeito, né? Que o que acontece de um lado do gráfico vai acontecer a mesma coisa do outro. Então, a gente diz que a curva da função de segundo grau, aqui, é simétrica. E isso é interessante, né? É só você espelhar. Se você tem um ponto aqui, você espelha do outro lado, né? E você vai ter uma mesma altura, certo? Se você tem um ponto qualquer aqui, desse lado, você pega esse mesmo ponto aqui, só que aqui vai ficar positivo, né? Só que a altura será a mesma desse outro ponto aqui, certo? Desde que em módulo os números sejam iguais, assim como acontece aqui no 2 e no 2, no 1 e no 1, no meio, né? 1 sobre 2 e no meio, 1 sobre 2, menos, né? Então, pronto. Agora, o que a gente pode fazer? A gente já sabe traçar o gráfico, ali a gente já conhece. O nome desse gráfico, pessoal, ele se chama parábola. O nome dessa curva aqui, né? Aí, essa parábola, ela pode ser ela pode estar com a concavidade, ou seja, essa parte aqui é como se fosse um recipiente, né? 2D. Você poderia encher ele de água aqui, né? É como se essa boca aqui, ó, estivesse para cima. Então, quando a concavidade, lembra cavar, né? Quando a concavidade dela estiver para cima, é porque eu tenho um sinal de mais aqui, ó, certo? Agora, quando a concavidade estiver para baixo, é possível você ter uma parábola assim, ó, uma concavidade para baixo. Isso significa que vai cair os valores aqui, né? Então, a gente vai ter menos x ao quadrado. Então, nesse termo quadrático aqui, né, o sinal do coeficiente que estiver na frente dele, aqui, vai dizer se a concavidade é para cima, se a função vai ser crescente, ou se ela vai ser decrescente aqui, ó, com a concavidade para baixo, ok? Então, a partir de agora, a gente vai poder estudar bastante coisa que não daria com as funções de primeiro grau, ok? E aí a gente vai poder entender como que a gente vai tirar os zeros dela também. Nesse nosso caso aqui, ó, qual é o zero dessa função? Qual é o ponto que ela se anula? É aqui, ó, zero. O único ponto que o meu y vai se anular é quando o x também for zero. Ele só encosta aqui. Então, qual é o zero dessa função aqui? É zero, ok? Então, x 1 e 2 é igual a zero. E por que você diz, né? x 1, 2. É porque é o seguinte, eu posso ter dois zeros na função quadrática. Observe aqui com a parábola, com a concavidade dela voltada para cima e bem no cantinho aqui, eu só vou ter uma raiz, um zero nessa função. Mas, nesse outro exemplo, você percebe que a curva, ela toca o y aqui zerado, né? Ou seja, ela toca o eixo do x em dois pontos. Então, na verdade, eu posso ter um x1, um ponto em que ele passa aqui por zero, né? Em y, e um outro x, né? Um x2, que é um segundo ponto que ele vai ter altura zero.
Ou seja, esse x ele vai fazer o y ser igual a zero. E esse aqui também vai fazer o y ser igual a zero. Isso só é possível de você entender mesmo olhando para o desenho, né? Como ele é uma curva assim, simétrica, a gente vai ter sempre dois pontos que vão ser os zeros, né? Lembre-se que na função de primeiro grau não tinha jeito, né? Só existia um ponto em que o x era o zero da função, né? Que esse x aqui fazia o y ser igual a zero, quando substituído aqui na função, né? Então, o desenho, o shape, né, da função ali, ele é importante. Olha só, primeiro grau só tem um ponto. Segundo grau, a gente pode ter dois pontos, certo? De terceiro grau, já é outra curva, certo? Só que é uma curva que não é par, ela é meio que assim, ó. Ela faz um S, sabe? Só que o que acontece? Essa curva ela pode ter três pontos, três raízes. É muito interessante, né? Porque esse S ele pode ser mais desse jeito assim, ó. Olha só no gráfico. Então aqui eu tenho meu x, aqui eu tenho meu y, certo? Aí eu posso ter um ponto aqui, outro ponto aqui e outro ponto aqui. Aí eu vou ter 3x, né? Eu vou ter o meu x1, x2, x3. Então olha só que interessante, né? A gente descobriu que a quantidade de zeros que uma função vai ter, né? Ou a quantidade de raízes que uma equação pode nos dar vai depender do grau dela. E agora a gente vai começar a estudar, né? Como encontrar as raízes aqui da nossa função de segundo grau num próximo vídeo, ok? Ah, aqui faltou um acento, se não me engano. Parábola. Tá ok? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.